Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse documentário que entrou no Netflix, que é o Golpista do Tinder. Tem muita gente falando sobre isso e eu acho que tem muitas coisas da série que a gente pode encaixar nos temas dos vídeos que eu já postei aqui antes, né? O primeiro deles, eu imagino que as pessoas me perguntariam, bom, mas que tipo de pessoa é um golpista, é um vigarista, né? Geralmente pessoas que têm traços, né, de psicopatia, de narcisismo, pessoas que têm, a gente chama da tríade da personalidade obscura, que pode ser um tema de canal mais pra frente, né, que engloba esses três tipos de personalidade, né, a personalidade narcisista, psicopática e maquiavélica, que é aquela pessoa que ela é cínica e trabalha com estratégias para conseguir coisas em benefício próprio, que é um traço bastante comum de pessoas que têm essa tendência a sacanear outras pessoas, enganar outras pessoas em benefício próprio. Mas isso pode ser tema para um outro vídeo. Nesse vídeo do golpista do Tinder, ele abre com duas mulheres, aliás, são três, né? Mas tem duas que acho que aparecem mais, que é a Cecil e a Perila, que falam da situação delas. Eu acho que é bom pontuar que me chamou a atenção muitas críticas, especialmente vindo de mulheres, falando que absurdo, como é que uma mulher dessa caiu nisso? Como é que um cara bilionário vai estar no Tinder? Como é que um cara já vai levar uma estranha pra passar um fim de semana em outro país? A gente precisa lembrar que, por mais que você queira ou não, especialmente a nossa cultura bastante patriarcal e bastante machista, tem uma mão muito pesada quando se trata do romance. Eu falo de vez em quando do ideal do amor romântico e aqui a gente vai falar de novo. Por mais que você diga, especialmente nós mulheres, né, que a gente diga que a gente não é influenciada pela coisa do príncipe encantado, do cara que nos salva, do cara que nos protege, de por mais independente que sejamos, de vez em quando bate solidão, carência, o que a gente imagina para suprir essa carência seja um cara que nos salve. E, gente, não sejamos pudicos aqui. A estabilidade financeira é uma coisa muito importante e a gente liga a estabilidade financeira a um casamento bem-sucedido. A gente liga a estabilidade financeira masculina a estabilidade de um modo geral no relacionamento. Porque é isso que a gente aprendeu. Tá certo? É a realidade? Não, não é. Tanto que hoje já existe uma transição para muitos casais onde as mulheres são as principais provedoras. Mas, de modo geral, a ideia do príncipe encantado, que nós vamos ser salvas, ela é muito difundida e ela é muito infusa na nossa cabeça, mesmo que a gente não queira. Filmes românticos, filmes da Disney, as novelas, as músicas, as histórias que as nossas mães contam e que as nossas avós contaram para as nossas mães de como elas deveriam agir com parceiros, o que elas deveriam aceitar. Durante um tempo tem uma pressão para não namorar, no dia seguinte tem uma pressão que a pessoa tem que casar porque já passou da idade. Então tem um monte de coisas que permeiam a nossa cultura que, por mais que a gente não esteja diretamente falando sobre isso, isso vai entrando na nossa cabeça. Quando a Cecil começa a falar que ela, do mito da Bela e a Fera, né? Ela já mistura um monte de coisas. Primeiro, tem que rolar um certo sacrifício, porque a relação da Fera com a Bela durante o filme, na maior parte do filme, não é exatamente boa. Ela é assustadora, ela é abusiva de diversas maneiras, porque ele meio que mantém ela lá. Assistam o filme, né? Mas que o amor supera tudo. Então o amor, porque ela teve essa paciência, porque ela teve essa dedicação, porque ela ficou com ele então deixou de ser uma besta para ser um príncipe encantado. Tem uma hora, em algum momento que eu não lembro, que a Cecil fala alguma coisa sobre o amor envolver um sofrimento, que é a base de muitos filmes românticos, né? Que a gente se conhece, é uma coisa incrível, almas gêmeas, que também é uma ideia bastante importante pra gente. Então, aí fica tudo bem, daqui a pouco dá um desentendimento, rola um sofrimento, mas como nós somos feitos um pro outro, vai ter um clímax, e daí a gente vai ficar junto e nós não sabemos o que acontece depois que fica junto. Então, todos esses elementos, querendo ou não, ficam no nosso imaginário. E eles podem ser despertados muito mais por emoção do que por razão. Muitas pessoas que criticaram essas mulheres nas redes sociais, elas parece que só conseguem ver a questão muito prática de quem tá olhando de fora e quem observa o que o cara tá fazendo e esquece que essas mulheres não conseguiam ver o que esse cara tava fazendo. Nos primeiros movimentos do Simon, o que é um movimento, de acordo com a Anna Konikova, eu acho que é o nome dela,
Ela escreveu um livro em 2016 sobre... Maria Konnikova, ela escreveu um livro chamado The Confidence Game. Você pode encontrar ele no Amazon. Inclusive, eu acho que ela participa do documentário dando a opinião profissional dela. Ela fala que existem alguns traços que essas pessoas apresentam para elas conquistarem as suas vítimas. Uma delas é demonstrar familiaridade. Né? Sabe aquele livro que de todo mundo cita, né, de como fazer amigos e influenciar pessoas? Isso é uma bíblia não oficial aí, de que se você é uma pessoa com pouca empatia e um drive muito grande para só pensar em você e conseguir o que você quer, é uma bíblia que pode te dar diversas ideias de como se aproximar a pessoas e construir um elo de confiança, porque todos nós somos seres sociais. A gente almeja por vínculo, a gente almeja por confiança, a gente almeja por parceria. Então, quando vem uma pessoa que demonstra interesse em você, outra característica desses golpistas, prestam muita atenção no que você fala, eles encontram muitas coisas em comum com o que você está falando, demonstram uma fascinação por coisas pequenas, e sempre te deixam falar mais, ou às vezes até... Quando a gente tem um movimento de estar muito voltado pro outro, ele pode até falar mais do que você, e o que ele vai te vendendo vai te conquistando, e você fica naquele meio termo entre eu não acredito que um cara desse tá dando bola pra mim, e eu mereço, depois de tanto tempo e tanta frustração, que um cara desse tá dando bola pra mim. Tem uma outra série no Star Plus, no Star+, chamada The Con, que eu altamente recomendo porque cada episódio é um golpe diferente, em áreas diferentes. Então, o golpe da médium, o golpe do vinho, o golpe da herdeira, o golpe... Tem tanto... mas aí, de novo, também vou citar. Quem cai nesses golpes é mulher e homem não cai. Mentira. Ambos os sexos podem cair nesses golpes e não precisa necessariamente ser sobre romantismo. Eu posso pegar por outros lados. Tipo, esse dos vinhos, que tá lá nesse The Con, e já foi um documentário que a Netflix tirou, que se chamava Sour Grapes, de um cara que falsificava rótulos de vinho, e uma galera adorava ele porque ele exalava confiança, ele exalava charme, ele falava com todo mundo, ele tratava bem desde o garçom até o magnata do petróleo que ia lá tomar vinho com ele. Ele tinha essa coisa da familiaridade, que era a primeira coisa que atraía. E no começo, como o Simon mostra ali no The Con, como ele mostra na série da Netflix, essas mulheres, primeiro, a Cecile em especial, tem a característica da romântica. Ela fala que ela tá há 7 anos no Tinder, que ela tá procurando amor, ela tem uma coisa muito de donzela quando ela fala, ela tem uma inocência no jeito de ela falar. Não é necessariamente por isso que ela caiu. Não tem um perfil específico de pessoa que cai nessa. É muito mais o momento da vida que você tá. Você se sente carente? Você se sente solitário? Você tá passando por um momento muito tenso da tua vida? Um divórcio, um desespero financeiro, o afastamento de alguém que você ama, um luto de uma morte. Essas pessoas, esses golpistas, eles têm um jeito muito específico de ver as tuas vulnerabilidades, e é ali que eles atacam. Lembra, eles não se importam se estão te magoando ou não. Eles estão preocupados com o que eles vão adquirir no final daquilo. Então, a Cecile mostra que é uma pessoa muito em busca do amor e que por isso talvez tenha, e por diversas outras coisas que eu não conheço, né? Mas essa pode ser um bom movimento de por que ela ignorou o que a gente chama de bandeira vermelha, né? Um cara que chegou num jatinho já me convidou para um fim de semana no 3º dia que a gente tá conversando, e ele passa tempo comigo e ele é muito romântico e ele me oferece experiências que consolidam a ideia de que ele é um milionário. No caso dela, ainda consolida com documento, ele consegue de alguma forma forjar provas de que ele é quem ele tá falando que é. E se eu tô apaixonada pela pessoa e a gente tá num vínculo, por que eu vou imaginar que ela tá mentindo? Que é aí que as pessoas, mas a menina é burra, como é que ela não viu? Não, lembrem-se, gente, a gente tá vendo vários lados da história ao mesmo tempo. Essa pessoa, ela teve acesso somente à versão editada no universo do celular dela, onde ela acreditava que eles estavam tendo um relacionamento real, e era o que ela queria muito. E esse querer muito é emoção comandando. E é muito difícil falar de razão quando a emoção tá batendo tão forte dentro disso que a gente quer. E passando o tempo nessa relação, você vai ficando condicionado, como eu já falei em outro vídeo, aquela coisa do esquema da recompensa. Hora a pessoa tá, hora a pessoa não tá. Hora ela é maravilhosa contigo, hora ela dá uma sumida. E no caso do Simon, ele foi proporcionando um monte de coisas, e daí ele insere o golpe do segurança que apanhou, não sei o quê, e começa a pedir dinheiro porque supostamente ele não pode tirar dinheiro dele. Então, e provavelmente, se você assistiu também O Mestre da Enganação, que tá no Netflix, você vai ver que é uma escadinha.
Primeiro que é quase um esquema de pirâmide. Eu vou tirando de cada vez mais pessoas para sustentar o meu vício, e a história que eu conto é sempre a mesma. Por que a nossa reação telespectador é ai, que pessoa burra, como é que ela não viu? Porque a gente tá tendo acesso a tudo. Essas pessoas, especialmente quem já passou por essas relações com pessoas, sejam amorosas ou não, quando assistem esses documentários, conseguem entender exatamente o que está acontecendo. Algumas podem até ter gatilho, porque a gente está vendo a versão total. A versão editada, aquela história que acontecia só entre a Cecile e o Simon, aquilo pesou muito e a levou a fazer as coisas que ela fez porque ela confiava nele. A Perilla, no começo, ela mostra uma coisa disso, sou muito independente, não preciso de ninguém. Por outro lado, se a gente observar, ela tem uma necessidade muito grande de se apresentar através de autoimagem. Ela é muito bonita, ela faz muitos procedimentos, ela tem uma preocupação com vaidade. E ela fala que tem momentos de buracos de solidão, que foi aí que o Simon entrou. Mas ela recuou e falou, não tô afim, não bateu o santo, mas vamos ser amigos porque eu gostei de você, senti falta dele. Provavelmente por quê? Pela familiaridade, pela atenção, pela fluidez na conversa. Tudo isso foi criando um ambiente que é natural para nós, nosso cérebro nossa fiação cerebral é essa, que nos criou um vínculo e ela não conseguiu cortar esse vínculo. Então, é importante a gente pensar que as críticas que a gente faz às vítimas, elas não são muito justas, porque não é sobre um perfil inocente, é sobre o momento de vida que você tá, que favorece a entrada dessas pessoas. Então, qualquer um de nós é sujeito a cair numa dessas. Importante pensar. Por que ele faz isso? Não sabemos a história dele direito, né? Deve ter 1000 razões para ele fazer isso. O fato é que tem muita gente por aí que faz isso. Eu acho que é importante quando a gente está em momentos... como é que a gente pode fazer para prestar atenção? Tem como saber que a gente está caindo num golpe? Não, até porque tem muitos momentos, como eu falei, que a gente vai estar meio cego diante disso, né? Olha, o sol bateu aqui, eu tô toda... que a gente vai estar cego diante disso, mas é importante prestar atenção se a coisa não é intensa demais, se a coisa não se em momentos você não se sente inseguro ou um pouco sufocado ou questiona as ações, se a coisa não for leve e fluida, existe uma boa chance de que você pode estar sendo enganado ou enganada, né? E as nossas crenças diante de algumas coisas, confiança, romance, expectativa do comportamento do outro, podem facilitar muito que essas pessoas entrem na nossa vida. Então a gente precisa questionar o que a gente espera das pessoas e o que a gente quer pra gente, né? A gente precisa aprender a ser mais crédulo na vida de modo geral. E isso é um processo mais difícil ou mais fácil para muitos de nós. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que vocês tenham feito uma análise parecida com a minha. E se não fez, deixa comentário aqui pra gente discutir mais. Eu vou sair antes que esse sol aqui me estoure completamente. E a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!